Como é bom pertencer ao Senhor, amém? Que alegria, queridos. E você pode abrir sua Bíblia comigo, lá no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Está lá pertinho de Tito, está no Novo Testamento. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Aleluia. Quando você chegar lá comigo, dá um glória a Deus de alegria, de felicidade. Amém, irmão? Eu quero dizer que você é livre nessa noite. Amém, querido? Para se alegrar, você é livre para receber da palavra. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 4, no verso de número 2, que a palavra funcionou para uma galera e não funcionou para outra, por causa da forma que eles receberam. Um grupo, querido, acreditou naquilo que estava ouvindo e foi edificado. O outro grupo, irmão, não acreditou e foram como meras palavras lançadas ao vento. E eu digo para você, a palavra que nós estamos vendo nessa noite, nós vamos ver, querido, ela é poderosa para mudar a sua vida, ela é poderosa para mudar o seu casamento, ela é poderosa, querido, para colocar a sua vida nos trilhos se está fora, ou acelerar a sua vida se você já está fazendo aquilo que é certo. Em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, no verso de número 7, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. No verso de número 8 ele continua: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Irmão, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo algumas instruções aqui para Timóteo, e eu acho muito interessante quando ele chega no capítulo de número 4, e ele fala algo acerca da sua situação. Ele diz para Timóteo, irmãos, que ele viveu um estilo de vida, e esse estilo de vida o conduziu a estar em um momento, em uma estação, onde ele poderia falar com a boca cheia, que ele completou a carreira. Querido, quando eu ouço falar sobre completar a carreira, inevitavelmente chega ao meu coração uma pergunta, e eu digo para você nessa noite: o que é que vem depois da morte? A nossa vida, querido, nessa terra, quer queira você ou não queira você, ainda, querido, que nos dias atuais, milionários, pessoas aí com muito dinheiro pelo mundo afora, têm até pesquisado e buscado uma fórmula da vida eterna, eu digo para você, querido, a única vida eterna que é possível se encontra em Jesus, amém? E fora dele não existe vida eterna. Contudo, essa vida eterna não está no seu corpo, mas ela está no seu espírito. Ou seja, irmão, a estação que nós estamos vivendo aqui nessa terra, ela vai ter um começo, ela vai ter um meio e inevitavelmente ela vai ter um fim. E eu pergunto para você, irmão, quando chegar o meu dia e quando chegar o seu dia, como é que vai ser? O que vai acontecer depois do dia da nossa morte? Estou fazendo uma suposição que aqui nós iremos morrer, mas existe a possibilidade de Jesus voltar antes, amém, irmãos? E nós iremos nos encontrar com Ele nos ares. Mas pensa comigo, se de repente, querido, os seus planos não saírem como você espera, se de repente, ao invés de viver 120 anos como você vive, a sua vida seja abreviada para 80, outros a vida seja abreviada para 50, outros talvez a vida abreviada para 30. Eu digo para você, querido, o que vem depois da nossa morte? Se nós falarmos acerca dos céus, se nós falarmos acerca de estar com Deus, nós podemos ter a certeza, irmão, de que aquele que está com Cristo, aquele que o reconheceu em seu coração como Senhor e Salvador, tem a garantia da vida eterna. Romanos capítulo de número 10, no verso de número 8, 9 e 10, ele fala sobre o plano da salvação. E ele diz que com o coração se crê para a justiça e a boca se confessa acerca da salvação. No dia em que eu e você, irmãos, cremos com o coração, isso pode ter acontecido com você, ou ainda vai acontecer. No dia que você crê com o coração, e você com a sua boca declarar Jesus Cristo como seu Senhor, no dia em que você crer com o seu coração, e você expressar isso, querido, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, nós sabemos que quando você der o seu último suspiro aqui, você vai para o céu.
Nós sabemos que o próprio apóstolo Paulo, ele diz, irmãos, que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Nessa noite eu digo para você, querido, uma das coisas que vai acontecer depois da nossa morte, para aqueles que creem em Jesus, é ter um lugar reservado junto ao Pai. Querido, deixa eu falar para você, essa vida aqui, ela ainda que seja boa, ainda que você tenha muito dinheiro, ainda que você não tenha nenhuma falta, ainda que você não padeça de nenhuma doença, essa vida aqui, ela não se compara com a vida que está reservada lá. Ou seja, a garantia da salvação nos faz saber que espiritualmente, depois da nossa morte, estaremos a eternidade com Cristo. Aleluia, você fica feliz com isso? O próprio nosso Jesus, enquanto ele estava conversando com os seus discípulos certa vez, ele envia os discípulos para que eles fossem até as aldeias, para que eles fossem até as pessoas. E depois de curar enfermos, depois de expulsar demônios, os discípulos voltam jubilando, irmãos. Eles voltam felizes. Eles chegam diante de Jesus e eles dizem assim: mestre, mestre, nós estamos felizes, porque ao seu nome até os espíritos malignos se submetem. Eu acho muito interessante a resposta de Jesus para esses. E Jesus diz assim: ei, filhinhos, não se alegrem sobremodo porque os espíritos se submetem à sua voz de autoridade, mas se alegrem porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Uma das coisas que nós precisamos saber acerca da morte, irmão, é que quando o nosso último suspiro acontecer aqui, não acabou. Aleluia! Eu vou falar de novo para você. No dia que essa casa terrena, irmãos, ela se findar, não acabou, só começou. É por isso que a esperança da nossa vida, ela não deve, irmãos, estar limitada às coisas desse mundo. Jesus mesmo diz que um homem sábio não é aquele que acumula tesouros dessa terra, mas ele acumula tesouros dos céus, porque aqui nessa terra a traça e a ferrugem consomem, mas aquele que acumula coisas em Deus, vai receber de um precioso galardão, querido, aleluia. Ou seja, irmão, a nossa vida aqui, ela é muito importante, mas tão importante quanto ela, é ter a expectativa da nossa vida lá, aleluia. Uma coisa nós já sabemos então, e nós estamos aprendendo para aqueles que não sabiam. Uma vez que você aceitou Jesus, você pode ter a certeza de que você não vai para o inferno, mas você vai para o céu. Você fica feliz com isso? Quantos vão para o céu comigo? Mas existe, querido, uma outra resposta também para essa pergunta que eu faço para você. Porque quando eu digo para você o que vem depois da morte, eu posso estar falando sobre o que vem quanto a céu ou inferno, como nós estamos conversando. Eu nem vou falar, irmãos, aqui, que assim como quem crê vai para o céu, nós sabemos que quem não crê vai para o inferno, amém? Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sem Cristo não existe salvação. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, não é o que vai acontecer quanto a ir para o céu ou ir para o inferno. Eu quero chamar a sua atenção, irmãos, por o que é que vai acontecer aqui na terra quando os seus dias se findarem. O que é que nós vamos deixar aqui? Como será que vai ser o nosso funeral, irmãos? Eu tive a oportunidade desse final de semana de estar viajando para Campo Grande, para o funeral de uma professora do Rema, a Linda. Ela faleceu, irmãos, com 55 anos de câncer. Uma morte breve, não é uma morte que limitou muito a vida dela, uma mulher de fé, uma mulher que inspirava pessoas. E desde o momento que eu cheguei naquele lugar, irmãos, eu fui ministrado pelo Espírito Santo em tudo aquilo que eu vi. Eu vi uma igreja que cabia para mais ou menos 1000 pessoas, não tendo lugar para as pessoas sentarem, uma multidão em pé. Eu vi pessoas, irmãos, por todos os lados, chorando e se alegrando ao mesmo tempo, mas em seus lábios palavras de gratidão por uma vida, a vida de uma mulher que decidiu servir a um propósito. Quando eu olhava para todos os lados, quando as pessoas pegavam o microfone, irmãos, as pessoas elas estavam dizendo: eu sou grato a Deus, porque eu sou grato a Deus pela vida da Linda, porque eu estava desistindo do Evangelho, e ao ver Deus na vida dela, eu voltei para o Senhor.
Um dos pastores que estavam dando testemunho ali naquele lugar, ele disse: eu estava frustrado com pastores, eu estava frustrado com igrejas, mas quando eu olhei para a vida dessa mulher, eu vi algo diferente que me atraiu de novo para Deus. Aleluia! E irmãos, desde o momento que eu cheguei lá, na sexta-feira à noite, até o momento do sepultamento no sábado pela manhã, irmãos, eram pessoas tremendamente gratas por aquilo que ela fez. Eram pessoas pegando os microfones ou fora dos microfones e dizendo: eu vou honrar o legado dessa mulher, continuando aquilo que ela começou. O seu marido, o pastor Josimar, ele o tempo todo ao conversar com a igreja, ele falava, irmãos, sobre isso que nós acabamos de conversar. E ele dizia: a Linda não está aqui entre nós temos apenas a casa da Linda. 1 Tessalonicenses 5,23 diz: e o Deus da paz o santifica em todo o vosso espírito, alma e corpo. Nós somos, irmãos, um espírito, nós possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Esse corpo terreno é uma morada, é um corpo que veio do pó e vai voltar para o pó. E Josimar ali, ele dizia: nós estamos aqui com a casa terrena, porque a Linda foi para o Senhor. E ele dizia para as pessoas: se você ama a Linda, se você é grato a ela, continue aquilo que ela começou. Sabe, irmãos, eu comecei de uma forma muito intrínseca, reflexiva, trazer algumas coisas à minha memória. E eu comecei a pensar: será que se a minha vida fosse breve como a vida dessa mulher, será que existia uma multidão grata pela minha vida? Eu comecei a pensar, irmãos, será que se a minha vida fosse abreviada, eu teria mais de 10 coroas de flor das mais bonitas, eu teria um culto fúnebre com mais de 800 pessoas, será que eu teria pessoas chorando, sentindo a minha partida? E é isso que eu quero trazer ao seu coração nessa noite, irmãos. Nós não estamos nessa vida para passar despercebidos. Eu vou falar de novo para você. Você não nasceu, irmãos, para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Você veio nessa terra com um propósito, irmão. Você tem que se alegrar um pouquinho mais com isso. Quando você estava no ventre da sua mãe, Deus fez planos para você. Quando você saiu de Deus, quando o seu espírito, que é aquilo que você saiu de Deus, porque nós viemos de Deus, você veio para essa terra com um propósito, irmão. E nós não podemos, irmãos, negligenciar o propósito de Deus para a nossa vida. Eu quero te encorajar nessa noite, irmãos, viva uma vida para deixar uma marca. Viva uma vida para deixar saudades. Viva uma vida para que as pessoas possam seguir os seus caminhos e andar nas mesmas pisadas que você andou. O apóstolo Paulo, ele diz aqui em 2 Timóteo capítulo 4, verso número 7 para Timóteo, ele diz: Timóteo, eu combati um bom combate, eu completei uma carreira, eu guardei a fé. Em outras palavras, ele diz: me imita, me segue. Em outros momentos, o próprio apóstolo Paulo, ele faz o uso dessas palavras, e ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe, irmão, qual é a marca que você está deixando nesses dias? Qual é a marca que você está deixando na sua família? Eu pergunto para você. Qual é a marca que você está deixando na sua vizinhança? Qual é a marca que você está deixando no seu trabalho? Irmãos, deixa eu falar para você, inevitavelmente só existem 2 tipos de marcas que nós podemos deixar por onde nós passamos. Nós podemos deixar uma marca que no dia da nossa ida, ao invés de deixar saudade, nós vamos deixar alívio. Infelizmente, muitas pessoas, irmãos, têm vivido uma vida que produz amargura, têm vivido uma vida que produz tristeza, têm vivido uma vida que não muda nada no caminho de ninguém. Não foi essa vida que Deus te chamou para viver. Deus nos chamou para viver uma vida, irmãos, onde no dia da nossa partida, seja ela morrendo ou seja ela sendo arrebatado, aqueles que ficarem precisam sentir saudades. Eu lembro de uma das pregações do presidente do nosso ministério, Guto Emery, e ele disse: se você está em um lugar, e você sai desse lugar,
como pessoa ou como igreja, e você não deixa um buraco, você não deixa falta, você não deixa saudade, é porque você não viveu ali tudo aquilo que você deveria viver. Irmão, eu não estou falando sobre você ser uma pessoa centralizadora que não treina outras pessoas, não. Mas estou dizendo sobre você viver uma vida de uma pessoa que produz tanta diferença no lugar onde você está, que as pessoas vão sentir falta de você. Nós nascemos para fazer a diferença. Mas nós não nascemos para fazer uma diferença ruim, irmãos. Nós não fomos criados para trazer um peso para a balança ruim do mundo lá fora. Nós somos chamados para ser a luz, e sabe o que é ser luz? Ser luz, irmãos, é ser a exata extensão daquilo que Deus é. Filipe chega para Jesus certa vez e diz assim: Jesus, qual é o dia que você vai nos dar a oportunidade de conhecer o seu Pai, conhecer Deus? Eu acho muito interessante, irmãos, porque talvez a expectativa do coração de Filipe é que chegasse uma hora que de fato Deus iria se revelar, como nós vimos no Monte da Transfiguração, algo glorioso acontecendo. Mas Jesus começa a mostrar para Filipe algo que iria acontecer nos dias posteriores. Jesus estava mostrando um caminho sobremodo excelente, no qual não apenas Filipe poderia andar, mas todos aqueles que seguissem a Jesus. E ele diz: ei, quem vê a mim, vê o Pai. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo de número 5, no verso número 1, ele diz: sede meus imitadores, imitadores de Deus, como filhos amados. Do que é que você está dizendo, Leandro? Ei, irmão, eu estou dizendo que você precisa arregaçar as suas mangas e começar a produzir resultado onde você está. Irmão, você precisa ser alegria num lugar de trabalho triste. Eu vou falar de novo, você tem que pegar isso comigo e crer, amém? Então quem crê recebe. Deixa eu falar para você, irmão, você precisa ser aquele que entra num ambiente de trabalho, está todo mundo murmurando, está todo mundo reclamando, está todo mundo esperando o pior, e você entra, querido, naquele lugar dizendo: vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Aí, meu pastor, não, as pessoas olham para você: você está louco, cara? Está tudo dizendo que vai dar errado, e você está cantando. Sabe, querido, as pessoas precisam ver isso em nós, porque isso é ser luz. Isso é trazer a luz do nosso coração para fora. Smith Wigglesworth, em um dos seus sermões, ele diz, querido, que se fosse possível, em uma visão espiritual, abrimos o nosso homem interior, querido, não seria mais possível energia elétrica nessa terra, porque tão grande seria a luz que iria brilhar de dentro de nós. João mesmo diz que Jesus era a luz dos homens, irmãos. Um dia que a luz dele se apagou, a nossa acendeu. Ele, querido, foi lançado como unigênito no centro da terra, mas ele ressuscita como o primeiro dentre muitos, queridos. Ei, existe algo maravilhoso para você fazer, irmão. Nós fomos chamados para deixar uma marca. Nós fomos chamados para mudar a vida de pessoas, irmãos. Nós fomos chamados para deixar saudade. Sabe por quê? Ninguém sabe a hora que vai, irmão. Nós sabemos que a prática de princípios bíblicos podem abreviar ou podem, querido, estender a nossa vida. Efésios capítulo de número 6 diz: filhos, obedecei os vossos pais para que se prolonguem os vossos dias da terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Irmão, se você for uma pessoa obediente aos seus pais naturais, aos seus líderes espirituais, você vai viver bastante. Mas também, querido, nós sabemos que viver uma vida de promiscuidade e pecado abrevia os seus dias, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós sabemos que podemos contribuir para aumentar, podemos contribuir para diminuir, mas ainda assim nós não sabemos a nossa hora. E eu digo para você, como é que você vai deixar uma marca positiva, se você ainda não começou a construir essa marca? Um legado, irmãos, ele não é construído na beira da nossa morte. Uma pessoa que ela se torna ciente de uma doença, não adianta ali ela tentar ser um bom samaritano. Não adianta, querido, uma pessoa que ouviu falar sobre uma doença terminal, começar a querer ser a pessoa mais legal da face da terra. Sabe por quê? Um legado se conquista, querido, dia após dia.
ela se escreve com relação, querido, a uma vida longa e plena vivida na base de princípios. Comece hoje a construir uma história diferente. Comece a hoje, querido, comece a mudar a sua vida, para que você possa mudar a vida de outras pessoas. Qual é o tamanho da marca que você quer deixar? Eu acho muito engraçado, querido, porque Jesus mudou a nossa vida, amém? E infelizmente ainda existem pessoas que dizem não crer em Jesus, ou até mesmo não crer em Deus. Mas o engraçado, que até quem se diz ateu, conta os dias baseados na história de um homem que mudou por completo a história da humanidade. A pessoa se diz ateu, mas o calendário dela é contado, querido, através da morte, do nascimento do nosso Senhor Salvador Jesus. Aleluia. Jesus viveu um estilo de vida que ele mudou a história de quem crê, mas também de quem não crê. Eu vou falar de novo isso para você, irmão. Existe um estilo de vida a ser vivido, irmãos. Existe uma história que nós podemos construir, que aqueles que estão conosco, crendo, vão ser afetados. Mas existe um poder tão grande a se manifestar na nossa vida, que até quem não crê vai ser afetado pela nossa vida, irmãos. Sabe por quê? Porque uma candeia quando é acesa, uma luz quando é acesa, inevitavelmente, querido, ela brilha por onde ela passa. Aleluia, deixe a luz de Deus brilhar através de você, deixe a alegria de Deus brilhar em você, por onde você passar. Aleluia. Existe uma vida melhor para ser vivida, irmãos, e é por isso que eu digo para você, junto com essa vida, nós precisamos ter uma expectativa muitas vezes diferente. Durante muitos anos, as pessoas aprenderam que ser espiritual é não ter nada. As pessoas aprenderam que ser espiritual é fazer um voto de pobreza, onde você depende até mesmo de caridade para comer. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Quem não tem dinheiro para comprar comida para si, não tem dinheiro para comprar comida para o outro. Amém ou não amém? Aí eu começo a entender. A Bíblia diz que nunca se viu, nem jamais se ouviu um justo nem sua descendência mendigar o pão. A Bíblia diz no Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Filipenses 4,19, lá depois vai falar que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Ou seja, Deus não me chamou para ficar mendigando moeda. Eu vou falar de novo para você. Irmão, para de tentar acreditar que Deus te chamou para não ter. Porque, querido, se você foi chamado para não ter, você inevitavelmente também não pode ter sido chamado para fazer alguma coisa. Porque quem não tem comida para si, não tem comida para outro. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus é aquele que nos dá pão para comer e semente ao que semeia. Ou seja, Deus não te chamou, irmãos, para viver sem nada como o mundo. Deus te chamou para ter e ter muito para você e para aquele que precisa lá fora, irmãos. Deus te chamou para ser o bom samaritano. Deus te chamou para ser aquele que vai pegar a pessoa pelo caminho, vai levar até o lugar, vai pagar a hospedagem, aleluia, e tudo mais que for preciso. Mas isso vale só para dinheiro? Não. Deus te chamou para ter alegria para você e para o outro, irmãos. Deus te chamou para ter paz para você e para ter paz para o outro. Sabe por quê? Nós somos, querido, nós somos como fontes inesgotáveis do poder de Deus. É por isso que próprio Jesus em João diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não era o plano de Deus, irmãos, o poder da salvação permanecer apenas em nós e para nós. Não era plano de Deus, nós temos, querido, um adesivo no nosso carro, ou uma frase na internet, ou um adesivo na nossa casa, dizendo, sou salvo, vou para o céu, propriedade exclusiva de Jesus, geração santa, nação eleita, não. Qual era a vontade de Deus? Que essa mudança fosse tão grande em nós, ao ponto, querido, dessa mudança ser visível aos outros, e a mudança em nós, tocando a vida dos outros, iria produzir a mudança em outro, queria produzir a mudança em outro, queria produzir a mudança em outro, e quando nós começássemos a ver, já não seria mais um pequeno Cristo, mas seria 2,
10, 20, o mundo sendo lavado pela luz da salvação, o mundo sendo lavado pela alegria dessa palavra da transformação. Ei, irmão, existe algo maravilhoso para acontecer através de você. Deus conta com você. Deus quer fazer algo tão grande na sua vida, ao ponto de deixar uma marca na vida dos outros. Aleluia. Aí você fala assim: Leandro, estou gostando dessa pregação. Porque você está querendo dizer que então eu vou ter muita grana, eu vou ter muita paz, eu vou ter muita alegria, vai dar tudo certo na minha vida, e por isso as pessoas vão querer seguir Jesus? Em partes. Sabe por quê, irmão? Você vai ter tudo isso, mas talvez você vai ter tudo isso em meio a perseguições. Aleluia. E é aqui que eu começo a gostar da pregação. Porque infelizmente, as pessoas acreditam que viver uma vida para Deus e para marcar uma geração, é viver uma vida onde tudo só acontece certo. Mas sabe qual é o X, irmãos? O verdadeiro herói é aquele, querido, que vence a batalha. O verdadeiro herói é aquele que, independente dos problemas que se levanta, ele não é derrotado. Aleluia. A habilidade de um competidor, querido, ela é provada, ela é evidenciada, ela é consolidada, quando, querido, diante de um campeonato, ele é aquele que vence todas as provações. Algumas vezes, lutas mais fáceis, outras das vezes lutas mais difíceis, mas deixa eu falar para você, é em meio às trevas que a luz vai brilhar. Aleluia. É em meio ao mundo tenebroso que a diferença na nossa vida, ela vai se fazer mais e mais real. E é aí que eu quero que você abra comigo sua Bíblia em Hebreus 11, porque aqui, irmãos, fala sobre pessoas que têm que nos inspirar. O escritor de Hebreus, no capítulo de número 11, ele fala sobre uma grande galeria de homens e mulheres, verdadeiros heróis da fé. Quando você chegar lá comigo em Hebreus 11, dá uma glória a Deus aí, irmão, amém? Aleluia! Deus é bom. Deus é bom. Hebreus capítulo de número 11. Eu quero ler com você, querido, a partir do verso número 30. Hebreus 11, 30. Aleluia. Ele diz assim: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. E o que mais direi eu? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, pelos quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Para comigo aqui, o que é que ele está dizendo? Ele está falando desde do versículo de número 1 do capítulo 11, sobre homens e mulheres que praticaram fé. E o que é praticar fé? É viver uma vida crendo na palavra, irmãos. É viver uma vida de tal forma, ao acreditar que nós não fomos chamados para vivermos como peregrinos e passageiros, e simplesmente isso. Quando o próprio apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Deus, quando nós somos embaixadores de Cristo, ele está falando, querido, que junto com o embaixador vem uma missão. E essa missão, irmãos, junto com ela vem a capacitação e a provisão. Um governo, irmãos, ele é totalmente responsável pela segurança e mantimento de seu embaixador em outro local. Quando Deus nos colocou nessa terra, irmãos, Ele não nos colocou e abandonou. Mas a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ungiu Jesus, o qual o capacitou para curar, para transformar,
para ensinar. Atos 10:38 diz isso. Esse mesmo Espírito que ungiu Jesus de Nazaré, Ele está sobre as nossas vidas. Ele está sobre as nossas vidas para quê? Para em meio a dificuldades, nós produzimos uma transformação. Aleluia. Pergunto para você, o que aconteceria no natural se você se deparasse com 5 leões e 10 leoas famintos? Aí você fala, pastor, eu ia morrer de infarto. Tem outros que iam falar, pastor, eu ia virar churrasco para os leões. É assim ou não é assim? Irmão, leão come gente. Se você for lá, vai virar picadinho. Mas eu conheço a história de um homem, querido, que foi lançado no meio da cova dos leões e saiu ileso. Sabe, irmão, o que aconteceria se você, ao cozinhar, esquecesse de uma panela quente e segurasse a panela quente com a mão? Sabe, irmão, uma bela de uma queimadura. Mas, querido, eu conheço alguns amigos que foram lançados de uma fornalha e nem cheiro de cinza ficaram. Do que é que você está dizendo? Ei, querido, não espere um mundo perfeito para se viver. Viver com Deus não é Deus mudar esse mundo de uma forma perfeita, não, porque não vai acontecer. Não espere você acordar amanhã e... Eu ia falar um negócio, mas minha esposa ia ficar brava. Mas eu vou falar. Irmão, não espere os gases do seu cônjuge ficar cheiroso. Falei bonitinho, não falei? Sabe por quê, irmão? De onde vem, não tem coisa cheirosa. Tem gente que está acordando todo dia de manhã, irmãos, esperando o mundo encantado dos ursinhos carinhosos. Tem gente, irmãos, que está esperando, sabe, algumas coisas acontecerem, de repente, um anjo chegar com barra de ouro para você, irmão, não vai acontecer não. Tem gente, irmão, que está esperando coisas acontecerem de uma forma que não é bíblica. Sabe o que é bíblico, irmãos? É você acordar pela manhã e passar pelo vale da sombra da morte e não ter medo nenhum, porque você sabe que o Senhor está com você. Sabe o que é bíblico, irmãos? É você estar no meio de uma batalha dentro do seu emprego. É você estar no meio de uma guerra dentro da igreja, dentro da sua família, e 1000 caírem ao seu lado, 10.000 caírem à sua direita e você não ser atingido, irmão. Sabe o que é bíblico? É os seus inimigos te perseguirem, mas você ficar tranquilo, querido, porque aquele que guarda a sua vida não dorme. É isso que é bíblico, é isso que Hebreus está dizendo. Ele diz, tem um tipo de gente, tem um povo que vive a fé, que crê em Deus, que quando o leão se levanta, ele fecha a boca, que quando os inimigos se levantam, eles vencem, que quando o mar se abre, eles passam por cima, se o mar não se abre, eles andam sobre as águas. Aleluia! Existe um povo que quando as montanhas se levantam, eles não choram por causa da montanha, mas eles falam fé e a montanha se move, irmão. Existe um povo que veio nessa terra para viver uma vida de fé e mostrar que existe um Deus vivo, irmãos. Oh, a grande diferença das nossas vidas para a vida das pessoas é que os resultados de um Deus vivo são resultados vivos. Aleluia. Um Deus vivo produz coisas vivas, ou seja, o Deus vivo que está em você, está desejoso de começar a fazer milagres, irmãos, e começar a mostrar para o mundo, que onde não tinha, vai passar a ter, não por aquilo que você pode fazer, mas por aquilo que Deus pode fazer em você. E quando você vai passar, um rastro de sobrenatural vai acontecer, e as pessoas vão começar a dizer, ali vai um homem e uma mulher de Deus. O escritor continua falando sobre as mulheres, acompanha comigo, no versículo 35, de Hebreus ainda 11, ele fala assim, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, mas alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior promessa. Outros, por sua vez,
passaram pela prova de escárnio e açoite. Sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, muitas vezes necessitados, até mesmo afligidos, outrora maltratados. Para comigo aqui. Irmão, talvez isso possa acontecer com a gente. Talvez. Sabe por quê? Porque isso não é um destino certo para todo cristão. Mas talvez dias ruins podem acontecer. Irmão, Deus não tem necessariamente um deserto todos os dias para ser vivido por nós. Deus não tem necessariamente todo mês uma prova. Eu conheço pessoas que muitas das vezes elas falam assim: se você não está vivendo uma prova, um dia difícil, é porque você não está fazendo a vontade de Deus. Isso não é verdade. Mas pode ser que em meio à nossa vida, dias difíceis se levantam. Pode ser que coisas como essa, que nós acabamos de ver, se levantem. Mas sabe o que vai acontecer? É aquilo, querido, que a gente lê na Bíblia. Tende por grande alegria, quando passardes por várias provações, sabendo que a prova da nossa fé produz a paciência, perseverança, e tudo isso produz um belo fruto, irmãos. Do que é que eu estou dizendo? Sabe, irmão, talvez você nunca vai ser cortado no meio, mas você precisa estar pronto para, se necessário for, passar por isso. Talvez, irmão, você nunca vai ter falta, mas você precisa estar pronto, como ele aqui mesmo disse. Passaram por isso, porque não abriram mão das suas convicções. Irmão, eu sou crente e eu não abro mão disso. A lei pode falar, irmãos, sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas nós não vamos abrir mão daquilo que a Bíblia diz. Quer matar? Mata. Quer prender? Prende. Quer cortar? Corta. Mas sabe o que vai acontecer, irmãos? Quando as pessoas virem tudo aquilo que nós estamos vivendo e fazendo, elas vão olhar para nós e elas vão falar aquilo que está no versículo de número 38. Lá estão homens e mulheres, do qual o mundo não era digno. Uau! Deus tem uma vida para a gente viver, irmãos. Que as pessoas vão olhar para nós e elas vão dizer: lá vai um homem que o mundo não é digno. Lá vai uma mulher que o mundo não é digno. Sabe por quê? Porque vive de uma forma diferente. Uau! Romanos diz que aquele que semeia na carne colhe corrupção, mas aquele que semeia coisas concernentes à vida eterna colhe coisas concernentes à vida eterna. Ei, irmão, eu quero te chamar, querido, nessa noite. Eu quero chamar a sua atenção nessa vida, para começar a desfrutar e ser tudo aquilo, querido, de potencial que Deus te planejou para ser. Irmão, deixe a luz de Deus brilhar na sua vida nesses dias. Irmão, deixe o poder que está em você sair. Deixe as pessoas conhecerem o homem e mulher de fé que você é. Deixe Deus saber que Ele pode contar com você, irmão. Faça a diferença. Semeie paz onde existe guerra. Semeie amor onde existe desunião. Semeie prosperidade e provisão onde existe falta. Você é um canal de Deus para esse mundo, irmão. Deus nos chamou para deixar uma marca. Pode ser, querido, e é o que eu acredito, que nós sejamos arrebatados antes da nossa morte. Mas pode ser também, querido, que eu ainda tenho que fazer o culto fúnebre de alguns. Será que a gente vai ter, irmãos, que ficar convidando gente desesperadamente para passar a noite com o seu caixão, porque ninguém quer ficar com você? Será, irmãos, que a gente vai ter que juntar dinheiro e fazer vaquinha para pagar o dia da sua despedida, porque você, querido, não viveu um estilo de vida
ao ponto de pessoas poderem seguir o seu passo. O que vem depois da morte, querido? Nós que temos Jesus, o que vem depois da morte se chama saudade. O que vem depois da morte, irmãos, é homens e mulheres sendo inspirados pela nossa vida e saindo pregando o Evangelho, irmão. Sabe o que vem depois da morte para os cristãos da Igreja Cristã Renovada do Jardim Vitória? Vem, querido, um ímpeto intenso, onde os nossos filhos vão seguir os nossos passos, onde as pessoas que trabalham com a gente vão se converter, porque eles vão saber que nós somos a extensão daquilo que Cristo é. Ei, irmão, você nasceu para deixar uma marca. Você nasceu para fazer como Jesus fez. A empresa por onde você passa, ela tem que ser conhecida antes e depois de você, não por aquilo que você fez de ruim, mas por aquilo que você construiu de bom. Essa igreja, irmão, ela precisa sentir saudade de você. A sua família precisa sentir saudade de você. Você precisa ser como aquela pessoa que por onde passa deixa portas abertas. Sabe por quê, irmão? Deus não vai descer mais pregar aqui nessa terra. Deus não vai descer mais aqui falando sobre o plano de salvação. Sabe por quê? Deus escolheu a mim e a você para fazer isso. Aí muitas pessoas falam assim: Leandro, então a partir de hoje eu não vou mais pecar. Ei, querido, pecar, deixa eu falar para você, no dia em que nós aceitamos Jesus, já deveria ter sido algo que a gente deixou para trás. Sabe, eu estou falando de algo maior do que isso, porque crente não luta contra o pecado. Sabe o que crente faz? Ele dedica todas as suas forças para alimentar o seu homem interior, para estar sensível dentro do seu espírito e falar com ousadia. Sabe o que o crente verdadeiro faz? Ele acorda pelas manhãs com a boca cheia de riso e cânticos de louvor, e por onde ele passa, ele deixa um rastro de unção, irmãos. Sabe o que um crente verdadeiro faz? Ele sai da sua casa sabendo que não é mais uma saída, mas é uma saída que vai salvar pessoas. Aleluia. Como eu oro para você entender o que eu quero trazer ao seu coração nessa noite, querido. Existe uma vida melhor para se viver. Existe um legado a ser construído. E sabe, querido, isso vai precisar do seu empenho. Isso vai precisar do seu esforço. E talvez isso vai precisar da sua vida. Jesus, em Filipenses 2, diz que ele estava no céu, ele era Deus. Mas sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes, se humilhou, se esvaziou, ao ponto, querido, de vir aqui nessa terra e se dar por nós. Sabe por que eu e você estamos aqui, irmãos? Porque um dia Jesus não mediu esforços para deixar uma marca na nossa vida. E deixa eu contar um segredo para você. Existem marcas tão grandes que nós podemos deixar, que elas vão se perpetuar, querido, pela eternidade terrena. Existem marcas tão grandes que nós vamos deixar, que pessoas não vão só colocar o seu nome na placa não, mas pessoas vão criar hospitais no seu nome, pessoas vão abandonar tudo para seguir o Evangelho por causa do seu exemplo. Pessoas que não acreditavam em Deus vão passar a acreditar. Sabe por quê, querido? Existe um estilo de vida que nos torna, querido, de uma forma onde o mundo já não é mais digno de nós. Uau. Existe um poder no exemplo que arrasta. Eu lembro certa vez de um sábio que disse que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Sabe, irmão, pode ser que você não seja muito bom com as palavras não, como um dia eu também não fui. E até não acredito que eu seja ainda hoje. Mas existe um estilo de vida que você pode viver, irmãos. Que ainda que o seu português seja errado, ainda que a sua matemática seja falha, os seus olhos vão brilhar de uma forma diferente. Oh, a presença sua em alguns lugares vai produzir uma paz diferente, irmãos. Entrar no seu carro vai mudar, querido, a condição das pessoas. Entrar no ambiente onde você está vai produzir uma alegria que antes estava distante do coração das pessoas. E você vai deixar uma marca. Não viva aquém daquilo que você pode viver. Decida sair daqui hoje, pronto para mudar a vida de alguém.
Sabe, irmãos, não se dobra a esse mundo. Faça como Jesus. Vendo a alegria que estava proposta, como Hebreus 12 diz, decidiu suportar. Sabe, irmão, se for preciso fechar a boca dos leões, para as pessoas verem o poder de Deus nas nossas vidas, a gente vai fechar. Se for preciso, talvez, irmãos, essas coisas acontecessem mais nos dias em que a Bíblia foi escrita. Ninguém fica serrando ninguém por aí, irmãos. Mas talvez as pessoas estão te convidando para happy hour. Talvez as pessoas estão te convidando para participar de reuniões. Talvez as pessoas estão te convidando, irmãos, para mentir, para roubar, para se prostituir, para adulterar. Talvez, querido, você não está sendo tentado ao ponto de tentarem contra a sua vida. Mas talvez você tenha recebido convites no seu ambiente de trabalho para mentir. Talvez você tenha sido inspirado todas as manhãs para, ao invés de amar, odiar. E são essas coisas que nós somos entregues todos os dias como ovelhas ao matador. E é a fidelidade nessas coisas, irmãos, que vai fazer a luz que existe na sua vida brilhar ainda mais forte. É quando o mundo diz para reter e você dar, que o mundo vê que você anda na contramão. É quando o mundo fala que vai faltar, e para você começa a sobrar, que as pessoas veem que existe prosperidade na casa do justo. Ei, irmão, eu estou te chamando nessa noite, para encorajado por aquilo que essa mesa representa, pelo sacrifício de Jesus simbolizado pelo cálice e pelo pão, sair daqui de uma forma diferente. Você pode ficar de pé comigo no seu lugar? O que você está disposto, querido, a dar para deixar uma marca na vida de alguém? Talvez, irmãos, nós estejamos esperando os últimos dias da nossa vida para nos desprendermos de coisas. O que vem depois da morte, eu pergunto mais uma vez para você, querido, nessa terra. O que vem depois da morte é aquilo que você está construindo hoje. O que vem depois da morte é a prática dos princípios bíblicos que hoje são vividos por você, que vai criar um legado. E muitas vezes, esse legado, querido, fala sobre desprendimento. A gente tem aqui um pão. Esse pão simboliza muita coisa, irmãos. Esse pão simbolizava a vida de Jesus enquanto estava nas mãos dele. E hoje talvez, querido, esse pão pode também simbolizar a sua vida. Jesus, quando estava com seus discípulos, ele disse: esse é o meu corpo, que é partido. Sabe, irmãos, Jesus decidiu não viver só para ele, mas repartir aquilo que ele era com outro. Querido, que essa noite você saia daqui decidido a repartir o seu tempo com outras pessoas. Eu vou falar de novo isso para você. Que nessa noite, a sua agenda, ela não tenha só coisas marcadas visando os seus fins, mas que a sua agenda, ela tenha um tempo reservado para outras pessoas. Que nessa noite, irmãos, a sua casa deixe de ser a sua casa, para ser a nossa casa. Que os seus sonhos se transformem em nossos sonhos. Que as suas finanças se transformem em nossas finanças. Porque assim, Deus vai poder contar com você para produzir, querido, uma transformação nesse mundo. Uma transformação tão grande que vai deixar uma marca. Depois de pegar o pão, Jesus, ele também pega um cálice, talvez não tão bonito como esse. Mas nas mãos dele, querido, estava algo mais bonito do que um cálice. Estava algo que simbolizava a sua própria vida, o seu sangue. Quando você faz um corte no seu corpo, querido, talvez
Pode até ficar uma marquinha, mas o seu corpo cicatriza. Mas quando o seu sangue, ele sai por completo do seu corpo, não existe mais nada a se fazer, porque a vida se vai. Sabe o que Jesus estava dizendo? Tudo aquilo que eu tenho, a minha própria vida, para deixar uma marca na sua vida, eu dou. Oh, Pai. Sabe, querido, que nessa noite você saia daqui decidido a consagrar tudo aquilo que você é ao Senhor. Sabe, que cada respiro seu seja, querido, um respiro para promover os planos e os sonhos do Senhor na sua vida.